Graças a Deus, irmãos, aqui é o pastor Edmar que está falando nessa manhã de domingo. Graças a Deus nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Nós estaremos buscando em Deus direcionamento. Hoje é manhã da Páscoa. Eu convido você a ficar até o fim dessa transmissão. Que Deus possa abençoar. Vamos meditar no texto bíblico, para que nós possamos realmente buscar em Deus direcionamento, fortalecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos clamar a Deus que Ele nos abençoe. Vamos buscar ao Senhor que Ele nos fortaleça nesse dia especial, domingo de Páscoa. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, né? Vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus nessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te dar glórias e graças, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que tu nos concedeste, pelo privilégio, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos vivos, com saúde. Obrigado, Senhor, pela tua graça infinita. Obrigado, Senhor. Nós queremos bendizer o teu nome, pedindo que tu fale aos nossos corações através da tua palavra. Queremos glorificar o teu nome, porque hoje, um domingo especial, um domingo de Páscoa, um domingo em que nós celebramos a ressurreição, que nos dá esperança de realmente um dia estarmos com o Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome, entrar na tua presença com ação de graças, com louvores, bendizendo o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos louvar, te adorar, te bendizer. Muito obrigado, Senhor, pelo que tens feito por nós. Fala conosco nesse dia, que seja um dia especial, um dia na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Todas as dificuldades, as lutas, tudo que enfrentamos, os problemas, nós queremos colocar diante do Senhor, porque cremos que tu tens poder sobre todas as coisas, Senhor. Muito obrigado. Nós te bendizemos, nós te agradecemos por mais esse dia, mais essa manhã, Senhor, que tu nos dá, tu nos permite vivermos. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glórias ao Senhor. Sejam bem-vindos, irmãos que nos acompanham através do Instagram. Nós tivemos alguns problemas no Facebook, mas nós estamos aí nesse dia, um dia especial. Logo mais nós estaremos também orando pela vida do nosso pastor Eduardo, sua esposa, a pastora Rose, ela testou positivo para a Covid, mas nós cremos no poder que há no nome de Jesus, do sobrenatural. Estaremos orando daqui a pouco, não só por eles, mas todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por lutas. Eu creio que hoje é o dia que Deus separou para que milagres aconteçam. Um domingo de Páscoa, um domingo especial, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Sejam bem-vindos todos os irmãos que já entraram nessa transmissão e os que vão assistir logo depois. João capítulo 20, no versículo 1, a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde o puseram, o Senhor. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo,
chegou e entrou no sepulcro, ele viu lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então esse texto aí nos fala, em primeiro lugar, da doutrina da ressurreição. Ele fala do episódio, do momento da ressurreição. Paulo fala a respeito da importância da ressurreição para o cristianismo. É a doutrina central do cristianismo, a ressurreição. Paulo falando aos cristãos da cidade de Corintos, lá no capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 16, a Bíblia diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis dos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, então é vã a nossa fé. Aqueles que morreram na esperança de ressuscitar e viver no céu com Cristo na glória, desfrutando das bem-aventuranças, não vale de nada. A doutrina da ressurreição, a fé, a certeza da ressurreição é a doutrina central do cristianismo. E esse episódio, ele relata domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Cristo. O texto diz no primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana que ele ressuscitou. E é emblemático, é digno de destaque, que aqueles que constataram, aquelas pessoas que foram testemunhas da ressurreição, foram justamente as mulheres. E quando nós vamos estudar Jesus Cristo, o ministério de Jesus, nós vemos a importância das mulheres para o ministério de Jesus. Jesus, na verdade, ele deu importância para os menos favorecidos, as crianças, os pobres, os pecadores, mas ele deu ênfase muito especial para as mulheres. Por quê? Nós vemos que a sociedade, os costumes da época, os judaicos, os paradigmas daquela sociedade discriminavam as mulheres. As mulheres eram discriminadas. As mulheres, elas não podiam recitar, nem ensinar a Torá na sinagoga. Elas não podiam recitar as orações matinais ou orações nas refeições. O testemunho de uma mulher nos tribunais não tinha valor algum. Então as mulheres, na verdade, elas eram desprestigiadas. Então Jesus veio trazendo ênfase especial para as mulheres. Jesus veio quebrando os paradigmas, os padrões. Isso fala da graça de Deus, de que o Senhor, Ele nos abençoa mesmo quando nós não merecemos. Isso que é graça, um favor imerecido. Então essas mulheres, elas foram privilegiadas. E o texto fala que foi Maria Madalena. O texto menciona Maria Madalena. E quando nós vemos que quem era Maria Madalena, ela ainda, as mulheres já eram discriminadas. E Maria Madalena, o texto chega a dizer em Lucas capítulo 8, versículo 1, logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Então, dentre essas mulheres que seguiam a Cristo, em que Jesus deu ênfase, Jesus valorizou essas mulheres, Maria Madalena, o texto destaca que ela ainda mais vinha de uma vida de perseguição, de cunho espiritual. Dela haviam sido extraídos, expulsos 7 demônios. Então essa mulher que
provavelmente ainda era mais discriminada por ser uma mulher endemoniada, uma mulher perseguida. Essa mulher, assim como outras, receberam esse privilégio, essa oportunidade. O normal seria os discípulos verem a Jesus, mas não, elas tiveram essa importância, elas tiveram essa condição de ver Jesus, de ter o privilégio de constatar a ressurreição, o milagre da ressurreição. Quanta honra essas mulheres tiveram, né? Mas é interessante que essas mulheres, como Maria Madalena, quando nós vamos ver a Bíblia, elas estiveram no momento da cruz, no momento da crucificação, da morte dolorosa de Jesus, elas estavam lá. Quando foi o seu sepultamento, quando Maria Madalena, Maria estavam lá em frente ao sepulcro, elas estiveram lá fiéis. Talvez Maria foi até esse momento prestar a última homenagem ao Senhor. Ela foi com especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no sepulcro, né? Depois da sua morte, talvez nem esperando em ver Jesus ressuscitado, mas ela foi lá por agradecimento, ela foi por amor. E é interessante quando nós fazemos a obra de Deus por amor, sem esperar nada em troca, quando nós fazemos algo para Deus com alegria. Salmo 37, versículo 4, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós fazemos as coisas de Deus com alegria, quando nós nos dedicamos, temos prazer nas coisas de Deus, Deus ele satisfaz o desejo do nosso coração. Isso é um aprendizado. Nós precisamos fazer as coisas de Deus com alegria. Nós precisamos fazer as coisas de Deus sem esperar nada em troca. E essa mulher foi lá com toda a dedicação, por agradecimento, pelo que Jesus havia feito por ela. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos fazer as coisas de Deus, não porque nós somos demandados, não porque nós somos obrigados. Nós precisamos fazer as coisas de Deus com prazer, com alegria. Hoje, domingo de Páscoa, é dia de celebrar, dia de dar glórias a Deus, é um dia especial. Então o texto nos fala de como o Senhor retribuiu, deu honra para essa mulher, que essas mulheres, dentre elas Maria Madalena, que estiveram com ele a todo momento, o sacrifício, no momento da morte dolorosa, eles estiveram lá, ela estava indo lá, fazendo as coisas de Deus com prazer, com alegria, e foram recompensadas por ter o privilégio de ver a Jesus Cristo, de constatar a ressurreição de Cristo. Amém, querido? Agora é interessante que esse milagre, quando nós vamos ver, o texto diz que ela chegou, a Bíblia fala no João capítulo 20, versículo 1, e sendo ainda escuro, ainda de madrugada, no raiar do dia, ela viu que a pedra estava revolvida. E é interessante que Jesus, logo após a sua morte, era comum que aqueles que haviam sido mortos, executados na morte de cruz, que eles ficassem expostos, Mas a Bíblia diz que José de Arimateia, João 19, 38, ele pediu para enterrar o corpo de Cristo num sepulcro. E ali no sepulcro, certamente enrolado com as ataduras, com as faixas, com as mortalhas, uma mortalha que era um lençol grande, o corpo de Jesus foi envolto, foi enrolado, deixado dentro do sepulcro. E a Bíblia diz que existia uma pedra que ela colocada em frente na porta do sepulcro, do túmulo. Mas essa pedra tem algo especial. Quando nós vamos ler lá em Mateus capítulo 27, no versículo 2, nós vemos que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, eles foram até Pilatos, clamando que Pilatos colocasse um reforço, uma guarda especial. Olha o que o texto diz: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois,
depois que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então essa pedra que era colocada na porta do sepulcro, uma pedra redonda, uma pedra pesadíssima, o texto bíblico diz que além da pedra ainda existia uma guarda, uma comitiva de soldados romanos que estavam ali para assegurar que o corpo de Jesus não seria roubado pelos discípulos. Então grande era a dificuldade, o agir do homem para que aquilo que estava predito não acontecesse. Mas o que importa, querido, é que por mais que o ser humano, por mais que o homem queira impedir o mover de Deus, é impossível. O milagre de Deus, ele vai acontecer segundo os planos de Deus. Não importa a oposição, não importa o tamanho da oposição para que o milagre não aconteça. Quando Deus quer agir, não há impossíveis para Deus, não há impossíveis. Então mataram a Jesus, ele foi todo envolto, todo embrulhado, ele foi colocado no sepulcro, uma pedra enorme, a guarda protegendo ali, mas o sobrenatural estava predito, que o Senhor haveria de ressuscitar. E quando nós vemos em Mateus capítulo 28, versículo 2, a Bíblia diz: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Então o terremoto, o poder, o sobrenatural de Deus, querido, não importa a oposição, não importa o quão existem luta, dificuldade, as circunstâncias podem parecer impossíveis, mas Deus é todo poderoso. Se for preciso, querido, agir na tua vida, se for preciso que os planos de Deus se cumpram na tua vida, Ele vai promover um terremoto na tua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer segundo a vontade dEle, não em função das circunstâncias, não em função do que as pessoas, do que o homem, que a ciência, o que a oposição contra Deus, ela com certeza não vai prevalecer. E desde já eu quero profetizar sobre a tua vida que os milagres de Deus vão se concretizar. Eles vão acontecer na tua vida, o sobrenatural, o terremoto de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga aí amém, diga glória a Deus, aleluia. A morte não pôde conter ao Senhor, a última palavra é de Deus. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então a morte não é o fim, a morte, nós não precisamos temer a morte. O Senhor Jesus venceu a morte, Ele prometeu, Ele venceu, ressuscitou e prometeu com que nós também ressuscitaremos. A morte não é o fim. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas apavoradas. A fé na ressurreição dos mortos, de que nós haveremos de ressuscitar e estar com Ele. 1 Coríntios 15, 20, a Bíblia diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo é o primogênito, Ele é a primícia, Ele ressuscitou para mostrar que nós também ressuscitaremos. E isso precisa aquecer o nosso coração. Nós precisamos tomar posse da vitória que há no nome de Jesus. O cristão não pode ter medo da morte. O cristão, ele tem que tomar posse da ressurreição, tanto da morte
física, né? E ele precisa tomar posse da ressurreição, da nova vida em Cristo Jesus. Através de Jesus Cristo nós podemos crer na ressurreição dos nossos sonhos, a ressurreição da nossa motivação, da nossa Páscoa fala de boas novas, ressurreição de tudo que está morto, e nós precisamos nos apropriar e dizer: eu creio na ressurreição da minha fé, da minha esperança, do meu casamento, da minha vida. Então é dia de tomar posse da vitória, em nome de Jesus. Amém, querido? O sobrenatural de Deus se manifestou, independente das circunstâncias. O texto continua em Mateus capítulo 28, no versículo 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, esse anjo sobrenatural que aparece para as mulheres, dando a elas a oportunidade de testemunhar o milagre, o sobrenatural. Aquele que estava morto ressuscitou. Ele não está aqui, o trono está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Amém, querido? Isso é o nosso diferencial da nossa fé. As outras religiões, os líderes religiosos, todos estão sepultados, mas Jesus Cristo, o túmulo dele está vazio. Ele venceu a morte e nós também venceremos em nome de Jesus. Diga amém. Glórias a Deus. Amém, querido? E o texto fala, voltando para o João, capítulo 20, versículo 2, quando Maria Madalena foi de madrugada e viu a pedra removida. É interessante ver nesse texto como as pessoas, se colocam diante de um milagre. A fé de tomar posse de um milagre. A fé de acreditar de que Deus pode operar o sobrenatural. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes. Então Maria Madalena, ao ser comissionada para que ela pudesse falar, o texto diz que ela correu para avisar os discípulos. Versículo 3: saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então olha só, os dois discípulos, diante do relato de Maria Madalena e das mulheres, eles correram. Então João e Pedro correram até o sepulcro. Eles chegaram lá, eles constataram, eles viram os lençóis arrumados, eles viram. O texto bíblico diz que João chegou primeiro, mas ele não entrou. Pedro, com a sua impetuosidade, ele entrou no túmulo, no sepulcro, e o texto bíblico diz que quando ele chega ali, lá em Lucas 24, versículo 12, a Bíblia diz: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Voltou admirado. Mas no versículo 8 de João, a Bíblia diz: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então os dois entraram no sepulcro, os dois constataram ali que os lenços, as ataduras, o lençol, a mortalha, que era um lençol grande, estava dobrado, guardado, evidência de que Jesus não havia sido roubado, não havia sido retirado abruptamente, não, aquilo foi tudo guardado, evidenciando que Jesus havia ressuscitado. Viu aquela situação, ficou admirado, o outro não, ele entrou, viu e creu.
Sabe, querido, às vezes diante do milagre existem pessoas que têm dificuldade de crer. As pessoas elas ficam às vezes pensando, imaginando. Crer é algo que nós precisamos nos apropriar. Eu creio, não interessa. Não, mas eu não vi. Eu creio porque estava dito. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus pode operar um milagre, trazendo cura, restauração. Ao final dessa live também nós vamos orar pelo nosso pastor Elton Lobato, que também está passando por luta por conta da Covid, problemas renais. Lá em Santa Catarina nós também estaremos orando pela vida dele também, para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural o alcance lá onde ele está agora, que ele saia de todo diagnóstico, todo prognóstico desfavorável, que o milagre aconteça na vida do meu irmão, do nosso irmão, pastor Elton Lobato. Deus, você crê que Deus pode operar esse milagre lá onde ele está agora? Você crê? Logo mais nós estaremos orando pela vida dele. Nós estaremos orando pela vida, que o sobrenatural se manifeste na vida dele. A Bíblia diz que João entrou, viu e creu. Ele creu. Nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse. Não adianta ficar admirado, ficar tentando racionalizar o milagre. Milagre é crer sem ver. Nós precisamos tomar posse. Eu creio no sobrenatural. Assim como o Senhor venceu a morte, Ele pode nos fazer vencer as lutas, as dificuldades, o medo, os problemas. Deus pode fazer, querido. E hoje, domingo de Páscoa, é o dia de tomar posse da bênção. Hoje é o dia de tomar posse do milagre, do sobrenatural. A fé tem a ver com crer sem ver. João 20, 29. Então Jesus disse: porque me viu, você crê? Felizes os que não viram e creram. João não viu Jesus ressuscitado naquele momento, mas ele creu, ele acreditou. Talvez Pedro ficou racionalizando, imaginando o que podia ter acontecido, mas João entrou e acreditou. Nós precisamos acreditar, não importa, eu creio. E quando a ciência vem racionalizar, não, mas não pode, isso não interessa, eu creio, eu acredito em milagres, eu acredito no sobrenatural, eu acredito que Jesus que venceu a morte, Jesus que libertou os cativos, que curou os doentes, Ele está vivo e Ele continua a operar milagres em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem e exultam com alegria indizível e gloriosa. Você pode não ver a Jesus, mas você crê. Pedro fala para os cristãos novos, cristãos lá daquele tempo: mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele. Eu creio que esse Jesus está vivo. Eu creio que esse Senhor, o nosso Senhor, está vivo, e nós podemos descrever, nós podemos nos alegrar, nós podemos falar desse amor, né? E é interessante como para o mundo isso é loucura, quando nós dizemos: eu falei com o Senhor, Ele está vivo, Ele está comigo, Ele mora comigo no meu coração, Ele mora com você. Glórias a Deus. O texto continua a falar que no versículo 9, João capítulo 20, versículo 9, e nós falamos dessa diferença de uns que creram. Pedro aí mostra essa questão da racionalidade, que ficou imaginando, ele ficou admirado com o que aconteceu. Mas João não, ele acreditou na ressurreição. E no versículo 9 a Bíblia diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E é interessante como a nossa fé está diretamente relacionada ao nosso conhecimento das coisas de Deus. Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eles não creram porque eles ainda não tinham compreendido as Escrituras. Quanto mais nós cremos,
Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós buscamos discernimento da palavra de Deus, a nossa fé aumenta, a nossa fé se fortalece. É por isso que nós precisamos cada dia buscar conhecer mais a respeito do Senhor. Precisamos buscar entender, discernir as coisas espirituais, né? Quando você estuda a palavra de Deus, aqueles que estudam não estão admirados com o que está acontecendo no mundo. Às vezes as pessoas chegam comigo e dizem: pastor, o que vai ser de nós? Tanta coisa ruim acontecendo. Eu digo: você não está lendo a Bíblia, não. Você não está estudando a palavra do Senhor. Você precisa buscar mais conhecimento da parte do Senhor. Está profetizado de tudo que vai acontecer nos últimos dias. Nós temos que nos preparar. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Tudo isso que está acontecendo são evidências, são sinais da volta de Jesus. E nós precisamos estar preparados. Jesus já havia dito, pelo menos em 4 ocasiões, que ele morreria e ressuscitaria. Ele falou claramente para os seus discípulos, lá quando ele estava lá na Cesareia de Filipe, lá em Mateus 16, 21, quando ele estava na Galileia, em Mateus 17, 22, em Jerusalém, lá em Mateus 20, versículo 17, 2 dias antes da Páscoa, 2 dias ele falou para os seus discípulos, Mateus 26, 2, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha, foi dito, Jesus enfatizou, olha, vai acontecer. Sabe? Jesus falou que ia acontecer, mas mesmo assim as pessoas não creram. E o texto diz: porque ainda não tinham compreendido as Escrituras. Nós precisamos buscar compreender as Escrituras. As Escrituras se cumprirão. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela vai se cumprir. Então nós precisamos buscar entendimento, nós precisamos buscar conhecimento, fortalecer a nossa fé, para que nós possamos nos apropriar dos milagres que o Senhor tem separado para mim e para você. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que a constatação da ressurreição foi algo que mudou totalmente os discípulos, que eram tímidos, medrosos, e agora, quando eles entenderam, que eles discerniram, que eles receberam a comissão de fazer a obra, eles mudaram, passaram a ser corajosos, intrépidos, porque eles sabiam que agora a morte já havia sido derrotada. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter coragem, ousadia, como foram os discípulos que tomaram posse dessa verdade, dessa fé que precisa nos mover. O servo do Senhor precisa caminhar em fé, com a certeza de que o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, vai acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio que Deus tem realmente algo especial para as nossas vidas nessa manhã. Nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor, que Ele esteja abençoando a sua vida. Para encerrar, nós vemos que esse texto ele culmina, ele se encerra em Mateus 28, 16, com a grande comissão. Quando depois de tudo isso, que os discípulos viram a Jesus, versículo Mateus 28, 18, e chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, a ressurreição, o milagre, ela foi seguida de um comissionamento. Nós precisamos receber essa mensagem, tomar posse dessa mensagem, mas nós não podemos guardar para nós. Nós precisamos ser portadores, anunciadores
dessas boas novas de Cristo, de que a morte não é o fim, de que o Senhor veio para trazer vida, vida e abundância. Ele veio para possibilitar com que nós possamos pregar esse evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido? Vamos orar a Deus? Vamos clamar ao Senhor? Eu creio em você que está aí ouvindo essa mensagem. Eu creio que Deus, Ele realmente separou. Nós tivemos alguns problemas com a live, algumas dificuldades, mas eu creio, sabe? Eu creio que hoje, domingo de Páscoa, o dia em que o Senhor prevaleceu, independente das barreiras, das circunstâncias, o Senhor prevaleceu, Ele venceu a morte. Não há impossíveis para Deus. Eu creio que hoje o Senhor pode ressuscitar, Ele pode trazer vida onde não existe vida, trazer esperança onde não há esperança. Vamos orar a Deus agora. Se você quiser, você pode colocar aí no comentário o seu pedido de oração. Quem sabe você tem um parente, você tem um amigo, você tem alguém que está passando por dificuldade, por problema agora, alguém que está no leito de um hospital, alguém que está doente. Já falei, nós vamos orar pela esposa, pastora Rose, nós estaremos orando por ela, o pastor Eduardo, pastor Elton. São amados irmãos nossos que estão enfrentando lutas, mas eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus pode, eu creio que Deus vai, se nós nos submetermos a Ele, clamando, pedindo a Deus, Ele pode agir agora de maneira sobrenatural. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te bendizer e Te dar glória, Senhor. Queremos Te dar graças por mais essa manhã que nos concedeste. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus, Ele prevaleceu, Ele venceu a morte, Ele venceu todos os inimigos, todas as barreiras. O Senhor prevaleceu e nos deu a oportunidade também de prevalecer. Nesse momento, Senhor, nós entramos na Tua presença com ação de graças, com louvores, admitindo as nossas falhas, nossos erros, admitindo que nós, por muitas vezes, precisamos Te buscar mais, conhecer mais o Senhor, buscar mais conhecimento da Tua palavra, das Escrituras, para que a nossa fé seja fortalecida. Meu Deus, tem misericórdia dos nossos erros, das nossas falhas. Mas ao mesmo tempo que nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, que Tu estejas abençoando, que Tu estejas tocando de maneira sobrenatural na vida daqueles que estão enfermos, na vida daqueles que estão agora lutando pela vida no leito de um hospital, como está acontecendo com o nosso irmão pastor Elton Lobato, Senhor. Oh, meu Pai, tem misericórdia do Teu filho, Senhor. Tem misericórdia da família dele, que Tu possas tocar de maneira sobrenatural na vida do nosso irmão Elton, Senhor. Tem misericórdia, abençoa a vida do pastor. Toca lá onde ele está agora, restaurando o seu pulmão, o seu rim, onde existe enfermidade, mau funcionamento. Que o milagre aconteça na vida do pastor Elton, Senhor. Em nome de Jesus. Todo vírus, toda doença, seja repreendida em nome de Jesus. Oh, meu Pai, abençoa também a pastora Rose, o pastor Eduardo, os irmãos que estão enfermos, aqueles que estão passando, Senhor, por dificuldade com essa doença.
Meu Pai, eu te peço que operes o milagre nesse dia. O dia da Páscoa é dia da ressurreição, dia de esperança renovada, de motivação restaurada. Meu Pai, em nome de Jesus, que toda doença seja repreendida, em nome de Jesus, mas que venha a cura divina, que venha a ressurreição dos nossos sonhos, da nossa motivação, da nossa alegria de te servir. Senhor, nós repudiamos todo medo, repudiamos todo sentimento de fracasso, de miséria, de insegurança, mas nós tomamos posse da vitória. Nós queremos tomar posse da autoridade que veio sobre os discípulos, que foram intrépidos, ousados, corajosos. Nós tomamos posse dessa ousadia na nossa vida nesse dia, meu Pai. Nós repudiamos o medo, a tristeza, a angústia, mas nós tomamos posse do milagre, da bênção de Deus nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos render glórias a Ti, render graças, que Tu esteja abençoando cada lar, cada família que crê, cada família que tem Te buscado, Senhor, que tem crido, que acredita no poder que há no nome de Jesus. Pedimos um domingo de Páscoa na Tua presença, meu Deus. Muito obrigado. Nós queremos render glórias e graças a Ti. Nós tomamos posse da bênção de Deus nessa manhã e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça nesse dia, que seja um dia especial. Logo mais às 18 horas nós estaremos transmitindo novamente hoje, domingo da Páscoa, domingo da ceia, Santa Ceia. Nós estaremos transmitindo aí nas redes sociais da Igreja Batista Missionária da Amazônia, às 18 horas. Convido você a preparar o seu pão, preparar o seu também o copo de suco de uva ou de vinho, né, que representa o vinho, que você possa aí separar para que nós possamos celebrar a Páscoa hoje, uma Páscoa especial, 18 horas, nós estaremos juntos aí nas redes sociais da igreja. Amém, querido? Deus abençoe. São muitas dificuldades, mas nós precisamos continuar caminhando. Eu creio que essa tem que ser a postura do cristão. Vai passando por cima das dificuldades, das lutas, e Deus vai abençoando. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Deus fortaleça você, Romildo. Deus te abençoe, meu irmão, aí em Penedo, em Alagoas. Deus te fortaleça, te guarde, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.